Nós vimos nas aulas anteriores como fazer o referenciamento de GameObjects e componentes, externos ou internos, a um script. Para que servem esses referenciamentos? Servem para a gente ter acesso aos dados e métodos, né, de todos os objetos da simulação ou do jogo. Sejam eles internos, sejam eles externos ao script que a gente está alterando. Então aqui nesta aula a gente vai ver como ter acesso a esses dados. Então nós temos aqui o nosso cubo, que tem a ele atrelado um script cubo, e temos aqui um objeto sphere, que tem a ele atrelado um componente esfera. Então a primeira coisa, vamos editar novamente nosso script esfera, que é um componente do objeto sphere, e vamos fazer aqui algumas atribuições. Então primeiramente vamos reatribuir aqui, colocar um public float raio, ou seja, o raio da esfera, né? Igual 5.0f, ou seja, atribuímos um raio para essa esfera. Isso aqui é o que a gente chama de atributo, ou seja, é uma variável, um valor, um dado do componente esfera, da classe. E vamos criar também um método. Na verdade, já temos esses métodos padrões que nós não vamos usar, então vamos apagá-los aqui. E vamos criar um método. Para criar um método, a gente digita public, também vai ser um método público, pode ser acessado através de outro script, através de outro componente ou GameObject. Public. Por exemplo, o nosso método vai ser um método que não retorna nada, ele não vai fazer nenhum retorno e ele vai fazer uma incrementação. Então, increment, né? E esse método faz o quê? Quando eu chamar esse método, ele pega o raio e faz mais, ou seja, ele adiciona 1 no raio. Esse comando raio mais é a mesma coisa aqui, raio igual raio mais 1. Ou seja, eu pego o meu valor de raio e adiciono 1. Né? Eu posso escrever dessa forma, ou no C ou C Sharp, ou inclusive Java também, posso escrever raio mais, que é uma forma mais resumida de fazer a incrementação. É equivalente a esse comando de cima. Ok? Vou até colocá-lo aqui na frente, para ficar bem evidente. Então eu tenho aqui na minha classe esfera, no meu componente esfera, tanto um atributo raio, quanto um método increment. Posso até colocar incremento em português, deixar tudo em português, aqui em maiúscula, só por padrão. Por padrão, né? Então aqui tem que ser maiúsculo também. Eu salvo esse componente, esse script, só que eu quero acessar esse atributo e esse incremento através de outro método, através de outro GameObject, que no caso vai ser o cubo. Para que isso seja possível, veja que eu já deixei eles como públicos, porque se eles estivessem como privado ou como protected, eles só poderiam ser acessados internamente aqui. Então eu vou lá no meu cubo e vou fazer uma referência àquele objeto esfera, né, que já vimos que essa referência pode ser através de variável estática, né, ou pode ser através de métodos de busca por nome ou por tag. E existem outras formas dinâmicas também de fazer essa busca. Então, primeiramente, nós vamos aqui fazer uma referência estática mesmo. Então, eu vou criar aqui um objeto public, um objeto do tipo esfera, que eu vou chamar esf, né? E vou fazer uma referência externa. Então, eu salvo aqui. E vou lá, já para garantir que não tenha erros de referência, eu vou aqui no meu cubo e veja que aqui já tem a esfera, né? E eu puxo aqui o objeto esfera para cá, né? Lembre-se que aqui a referência é um objeto do tipo esfera e não ao GameObject Sphere. Então agora, veja que quando eu digito esfera e dou um ponto, eu já tenho acesso a uma série de funções aqui, que são funções herdadas, mas inclusive eu tenho acesso àquelas funções e atributos que eu declarei como público. Por exemplo, vamos lembrar que eu declarei o raio, né, como público, então veja que eu já tenho acesso ao raio, que é um atributo, e eu também declarei uma função incremento, que está aqui, ó, incremento. Então o que acontece? Quando eu crio funções, métodos e atributos públicos, eu posso acessá-los através de um script externo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para a gente conferir é dar um debug.log e vou pegar esse objeto esfera e vou mostrar o raio dele. Depois eu vou chamar o
nesse método, nesse GameObject esfera, né, nesse script, eu vou chamar o método incremento. Veja que incremento ele tem um argumento aqui de abre e fecha parênteses. E depois, novamente, eu vou imprimir, ou seja, eu vou verificar se realmente houve o incremento. Então, colo aqui. Ok? Então, através do cubo, eu estou incrementando um dado do componente esfera. Executando esse código. Primeiramente, vejo que a esfera aqui, ela começa com raio 5, né? E quando eu executo, a primeira coisa que eu vejo é que a esfera já está um valor 6. Então, daí eu já tiro que já funcionou, né? E se eu olhar no meu console, eu verifico que primeiramente imprimiu o valor 5, que era aquela primeira linha, esta primeira linha, depois esta primeira linha, depois executou um método incremento da classe esfera, que atribui mais 1 ao raio, então o raio ficou 6, e depois imprimiu de novo na tela e ficou 6. Então veja que está correto aqui como a gente programou. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que a gente pode acessar métodos externos. Claro que métodos internos também são possíveis. Por exemplo, eu poderia criar um método aqui dentro da classe cubo, que nem precisaria ser público, poderia ser privado. Modifica, por exemplo. Modifica alguma coisa. Ele não aceitou o nome, porque parece com algum nome interno. E aí, aqui eu faço qualquer coisa. Eu tenho que ter um retorno, né? Por exemplo, um retorno nulo. Se eu indicar, por exemplo, aqui um int, ele tem que retornar um inteiro. Mas se eu indico void, ele não precisa retornar nada. E veja que se eu digitar aqui modifica, ele já aparece a função para mim, porque ele já reconhece a função interna. Então, através de um script, nós podemos acessar desde atributos e métodos internos. Por exemplo, aqui eu acessei o esfera, que é um atributo interno, que faz referência a um objeto externo. Eu posso acessar desde atributos e métodos internos, mas também posso acessar atributos e métodos externos de outro script através das referências e através das funções aqui de acesso, que no caso são os pontos.